Pessoal, então, uma boa tarde para vocês. Então, hoje a nossa correção é da página. Tá gravando a aula já. Ô, professora. Pois é. Oi. Então, pessoal, nossa aula de hoje é da página 153 até a página. Deixa eu fazer a introdução para o vídeo. 156. É o que, Luiz? Hoje, isso é um vídeo de uma aula incrível, magnífica de matemática. Uhul! Muito bem. Ai, gente, vocês me deixam com vergonha. Muito bem, vamos lá. Para quem vai assistir esse vídeo que não estava na aula não vai entender nada. Pois é, não vai entender nada, mas a gente entendeu. Muito bem. Vamos lá para a página 153. Na página 153, então, hoje que eu passei para vocês é a lição de casa, ok? Então, vamos lá. Essa 153 a 154 estava bem tranquila. Aonde começou a pegar foi na 155 e 156. Então, vocês poderiam ter dúvidas. Então, vamos ver. Primeiramente, começando com a história. Uma fábrica realiza pesquisas antes de comprar os componentes necessários para a fabricação de robôs. Um dos fornecedores, para cada chip comprado, oferece um desconto de 5 centavos. Então, a cada um chip que eu compro, eu tenho desconto de 5 centavos. Preencha a tabela abaixo para descobrir os descontos obtidos de acordo com a quantidade de chips comprados. Então, sempre quando eu compro um chip, eu ganho desconto de 5 centavos. Então, essa tabela nada mais é do que vocês preencherem com a tabuada do 5. Então, olha só. Quantidade de chip, aqui, um chip, desconto de 5 centavos. 2 chips, então eu tenho 5 centavos mais 5 centavos. Então, 2 vezes 5, 10. Então, eu vou ter um desconto de 10 centavos. 3 chips. Então, eu vou ter o desconto 5 centavos mais 5 mais 5. Nada mais é do que 3 vezes 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Como eu estou falando de centavos, 15 centavos. E aí, eu continuaria a conta. Aí, embaixo, vocês têm espaço para o cálculo, certo? Então, eu fiz 2 cálculos para vocês verem, que é a multiplicação do 5. Então, 5 chips vezes 5 centavos, só fazer 5 vezes 5 centavos, que vai dar no total de 25 centavos. Isso. Depois do 5, observem que eu pulei para o 10. Então, eu comprei 10 chips. 10 chips vezes 5 centavos, eu vou ter no total de, olha a minha conta, 50 centavos. E assim, eu vou fazer com todos. Então, a parte de baixo, quem precisou usar para fazer as continhas. Então, observem os valores. Então, 15 chips, 75 centavos. 50 chips, R$ 2,50. 100 chips, R$ 5,00. E 1.000 chips, R$ 50,00. Só multiplicar. Pega a quantidade de chips e multiplica pelos 5 centavos, ok? Então, era assim que eu iria descobrir os meus valores. Oi? Tem uma pegadinha aí, porque, por exemplo, na dos 50, a pessoa poderia colocar 250 centavos. Tem que tomar cuidado, hein? Multiplicação correta e lugar da vírgula, certo? Muito bem. Então, a partir desta tabela, nós iríamos para a página 154 fazer um gráfico cartesiano sobre os descontos do chip. Então, olha só. Olha a atividade. Mostre a relação de chips comprados e o desconto obtido no gráfico cartesiano abaixo. Marque as seguintes quantidades. Então, só é para eu marcar a quantidade de um chip lá no gráfico, a de 3 chips e a de 10 chips, ok? Eu só precisava marcar essas. Mas, professora, marquei todas. Não tem problema. Só grifa essas 3, que é a que eu estou pedindo aqui em cima.
Só que observem o seguinte, esse gráfico cartesiano aqui, lembra que nesse primeiro que a gente fez, dos 5 eu pulei para o 10 chips, dos 5 chips eu pulei para o 10. Nesse gráfico cartesiano, eu tenho lá, ó, os outros números, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, primeiramente, eu vou ter que colocar aqui ao lado os números que estão faltando dos descontos. Então, olha só, vamos preencher. Um chip que está aqui, ó, eu já sei que o desconto é de 5 centavos. 5 centavos. 2 chips, 2 vezes 5, 10 10. centavos. Isso, já sei que o desconto é 10. Vamos continuar o gráfico. 3 chips, quanto que é 3 vezes 5? 15. Coloco 15 aqui do lado, 15 centavos. 4, quanto que é 4 vezes 5? 20. Perfeito, coloco 20 centavos aqui do lado. 5, quanto que é 5 vezes 5? 25. Então, eu coloco 25 aqui do lado. O 6, quanto que é 6 vezes 5? 30. 10 vezes 30. 30. 30, muito bem. Então, coloca lá 30 centavos. 7 vezes 5? 35. 8 vezes 5? 40. 9 vezes 5? 45. E 10 vezes 5? 50. Muito bem. Então, preenchemos, observe meu gráfico, aqui ao lado com os valores dos centavos, que seriam os descontos. Agora, ele pediu para que a gente, lembra, no gráfico cartesiano, ligasse quanto era lá? Um chip, 3 chips e 10 chips. Então, eu vou lá o número 1. Um chip é quanto? 5 centavos. Então, eu vou ligar o 1 nos 5 centavos. Observem lá que está aqui embaixo. Depois eu vou... Então, quem grifou todos não tem problema, mas pega o marca-texto e só coloca esses 3 em destaque, porque eu só precisava desses 3. Isso aí, João Arthur. Então, olha só, peguei lá 3 chips. Aí eu faço lá, 3 chips é 15 centavos. Então, eu vou ligar os 3 chips no 15 centavos. E, por último, 10 chips. Pega o 10 e liga lá, faz ele se encontrar nos 50 centavos. Lembra de uma atividade que nós fizemos na sala de aula, aonde nós tínhamos uma malha quadriculada, e desta malha quadriculada, a gente ligava os números e descobria o desenho que aparecia? Não. Eu lembro. Vocês lembram disso? A gente já Também fez lembro. isso. Eu lembro. A gente ligava os números. Por exemplo, o número 1 com o número 4. Aí a gente ligava e colocava A. Aí no final a gente juntava. Ligava os pontos. A, B, C, D, E. E saía uma imagem. Então, olha só. Por que eu estou falando isso? Porque no gráfico cartesiano, lembra que lá a gente tinha que seguir uma regra? Sempre os números de baixo eram os primeiros no código. E os números do lado eram o segundo. Então, por exemplo, se fosse para eu escrever esse 10 aqui, 10 chips, no código, que seria em números, eu iria fazer qual comando? Então, eu primeiro coloco o número de baixo, vírgula, 0,50 centavos. Então, se fosse para eu fazer um comando, observa isso que vocês vão usar depois. João Arthur, você está prestando atenção em mim, Ana Júlia? Ó, 10, porque eu estou falando esse aqui, ó. Estou colocando esse aqui, o 10 chips, para vocês entenderem, através de valor. Então, observem, o 10 é o primeiro número. Então, eu sempre tenho que vir embaixo. Sempre embaixo é o primeiro que eu vou ter que ligar com o do lado. Então, ó, 10. Então, o meu comando sempre vem de baixo para o lado. Então, 10 liga com 50, ok? Não esqueçam disso que vocês vão usar nas outras aulas mais para frente, tá? E esse zero que tá no meio? A senhora pode voltar na página anterior?
Volto na página anterior. Essa que eu aqui? Não, é essa daí. Isto. Ô, professor, o que significa o zero no meio? O zero é de 50 centavos. É 0,50 centavos. Já mostro de novo. Lívia, me avisa quando eu posso mudar, tá? Pode mudar. Perfeito. Ó, vou mostrar de novo, Isa. Ó, esse zero aqui no meio é que é de 50 centavos. É 0,50 centavos. Tá? Tá, você me perguntou assim, é dos 10 ou dos 50? Não, tá separado lá. Então, vamos agora para a página 155. Obrigada, Pro. Nada. Na página 155, poderia surgir dúvidas. Na 155 e 156, tá bom? Nessas duas últimas páginas. Eu fiquei com na dúvida. tela para eu tirar um print, por favor. Aqui. Então, na página 155 e 156, poderia surgir dúvidas. Normal. E se errou também, normal. Não tem problema, tá? Então, vamos tentar entender o problema. Posso ir, Beta? Obrigada. Nada. Olha o problema. O robô NLX executa comandos para pintar as placas de acordo com sua programação. Observe os cartões de programação e pinte as placas de acordo com o comando. Então, presta atenção na plaquinha que a gente vai ler, que ele vai dar o comando para a gente pintar. Olha só. Um robô foi construído com 100 pecinhas. Então, ele já me deu total. 100 pecinhas está desenhado aqui embaixo. Como é que eu sei? É só eu fazer linha vezes coluna. Eu tenho 10 linhas e 10 colunas. 10 vezes 10, 100. Então, aqui eu tenho uma placa com, com 100 quadradinhos. Então, presta atenção nisso. Agora vem a palavra-chave do problema. 2/10 de uma barra. Isso aqui é o desenho de uma placa. Eu quero saber 2/10 de uma barra. Uma barra é só uma fileirinha aqui, ó. Essa fileirinha é a barra. Quantos quadradinhos tem em uma barra, gente? 10. Isso. Então, aqui é uma barra, ó. Em uma barra eu tenho 10 quadradinhos. Ok. E a placa é o quadrado todo, esse grandão. Então, tá. O segredo está aqui. Vocês têm que pintar 2/10 de uma barra. Então, quantos quadradinhos vocês teriam que pintar? 2. 2. Ah, agora entendi. Isso! Então, olha só. 2/10 de uma barra Entendi. significa 2 partes de 10. Professora, ó, para ficar mais fácil, eu sei que vocês falaram, eu entendi, perfeito. Então, olha só, eu vou transformar o 2/10 em número decimal. E aqui embaixo, eu vou transformar os 2/10, para vocês entenderem melhor, em fração. Ó, então, observem o seguinte, 2/10 em número é assim. E em fração é 2/10. Se eu fosse transformar a fração em desenho, seria uma coisa dividida em 10 partes, que é o caso de quem? Da nossa barra. Por isso que ele falou de uma barra. Uma barra é dividida em 10 partes. E ele falou para eu pintar quantas? 2. Então, 2/10 de uma barra. Por isso que eu falei que aqui está a palavra-chave do problema. Se fosse para pintar uma barra inteira, ele ia falar para pintar os 10. Olha, tá vendo? Olha aí. Então, olha só. 2/10 de uma barra, que a gente já descobriu que são 2 pedacinhos, são responsáveis pelos movimentos dos braços do robô. Ok? Então, a gente já descobriu ali. Tá, mas essa não é a pergunta. Olha só. Em relação ao robô inteiro, o robô inteiro tem quantas pecinhas, gente? 100. 100, muito bem. Ele quer saber, em relação ao robô inteiro, o que essas 2 partes representam? Eu vou ter que fazer isso.
logo abaixo através de uma conta. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Antes de tudo, lembra que quando eu tenho um número decimal em um problema e ele fala D, é uma conta de quê? É subtração? Multiplicação. Sempre quando eu falo de algum número, é uma conta de multiplicação com números decimais. Então, olha só. Eu vou fazer uma multiplicação de 2 décimos de uma barra. Aí eu descubro o robô inteiro. Então, olha, eu vou fazer 2 décimos vezes 1 décimo. Por que décimo, professora? Uma barra, gente, ele falou 2 décimos de uma barra. Uma barra representa uma parte de 10. Por que uma parte de 10? Porque aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, 10, 10, 10, até chegar o robô inteiro que tem 100. Então, eu tenho que fazer, igual ele está pedindo no problema, 2 décimos de uma barra. Então, eu vou fazer 2 décimos vezes 1 décimo, que é o que representa uma barra, em relação ao robô inteiro. E aí eu faço a multiplicação normal, eu vou encontrar o resultado de 2 centésimos. Olha que fácil, eu nem precisava fazer essa conta. Quantas pecinhas tinha o robô? 100. 100. Quantas pecinhas eu pintei de 100? 2. Então, qual foi o meu resultado? 2 centésimos. 2 centésimos. 2 centésimos. 2 pecinhas de 100. Essa merece. Não. Não, né? Mas ele dá um Eu nó na amo cabeça. matemática. Mas dá um nó na cabeça. Não é nem difícil, é confusa mesmo. Isso mesmo, dá um nó na cabeça. Professora, quando eu falei que não precisava fazer conta, eu fiquei, Um pouquinho mais perto. Então, olha só. A próxima, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lá? Ô, Pro, vai cair coisa assim no provão? Não, eu não vou colocar assim não, tá, Gi? Professora, minha apostila nova chegou. Ah, parabéns, eu vi, João, você falando lá. Ó, os números da página tá aqui em cima, João. Então, olha só, página 156. Aqui é o mesmo problema, só que mudou uma palavra-chave aqui que está em negrito. Nesse problema aqui, quem era a minha palavra que está em negrito? 2. Uma barra. Uma barra. Aqui, ó, em negrito é preto. Uma barra. Quem está em negrito nesse problema? Uma placa. Barra. Uma barra. Uma placa. Ai, ai, ai. Então, agora mudou. Então, agora a gente não está falando agora de um filetinho, que é a barrinha. Nós estamos falando da placa toda. Então, vamos lá. Um robô foi construído com 100 pecinhas de novo. Perfeito. 5 décimos de uma placa. Placa. Não é mais de uma barra. Da placa toda, 5 décimos de uma placa são responsáveis pela iluminação dos olhos. Então, pera lá. Quanto que é 5 décimos de uma placa? 5 partes. Parte de uma barra. 5 partes de uma placa. 5 partes de uma placa? Isso aí, olha o desenho. 5 partes de uma placa. Porque ele está falando que agora, quanto vale mesmo cada barrinha da placa? 10. 10. Ele falou que quer que eu pinto 5 décimos de uma placa, da placa. Agora eu entendi, professora. Tudinho. Agora eu também entendi que você falou 5 décimos. Aí eu achei que era só da barra, mas tá falando da placa. Isso! Então, olha só, eu vou pintar 5 barras, porque cada barra tem 10. Então, eu vou pintar 5 décimos em relação à
placa toda. Então, eu vou pintar lá, ó, 10, 20, 30, 40, 50, que no caso são 5 partes aqui. Agora, olhando para o desenho, quando vocês olham para o desenho, vocês já vão conseguir responder essa pergunta para mim. A pergunta não é essa, a primeira a gente só pintou. A pergunta é, em relação ao robô inteiro, essa parte pintada representa o quê do robô inteiro? Metade. Muito bem! 50 é a metade de 100. Ou 5 décimos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 partes. É a metade, olha quanto sobrou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. É a metade. Então, quem colocou que é a metade da placa? Ou quem respondeu 50 pecinhas, porque é a mesma coisa, 50 é metade de 100. E foi o que a gente pintou. Está corretíssimo! Só que eu vou mostrar para vocês como que eu poderia transformar isso em fração. Não precisa colocar em fração. É só para vocês verem como é que eu poderia transformar, tá bom? Então, ó, primeiro eu vou pegar 5 décimos. Lembra da palavra lá? D é uma conta de? Subtração. Multiplicação. Multiplicação, Isa. Então, olha, vou fazer 5 décimos multiplicados por uma placa. Então, eu transformei aqui, ó, 5 décimos em fração. Vezes, quantas pecinhas tem na placa? 100 de 100. Eu tenho 100 centésimos. Então, para resolver uma multiplicação de fração, a regra vocês já sabem. Número de cima multiplica com de cima e o de baixo multiplica com de baixo normal. Então, eu vou fazer 5 vezes 100, 500. 10 vezes 100, 1000. Eu já sei que 500 é a metade de 1000. Mas, vamos colocar aqui, eu fiz aqui embaixo outra conta. Eu vou simplificar essa conta. Simplificar é fazer o quê? Reduzir essa fração. Para vocês chegarem na metade. Então, Nossa, ó, tem tanto tempo que a gente não faz isso. então, você viu? Olha só. Então, o que eu fiz aqui? Já coloquei um número alto. Lembra que para simplificar uma fração, eu preciso dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo número. É só eu procurar na tabuada, que tem esses dois números. Então, eu já joguei um número alto, que era o 100. Porque já que eu tenho 500 e eu tenho 1000, dividir por 100. 500 dividido por 100 vai dar 5. 1000 dividido por 100 vai dar 10. Agora eu tenho 5 e 10. E que tabuada que eu encontro o 5 e o 10 na mesma tabuada? Tabuada 5. Isso. Dos 5. Isso. Então eu simplifiquei por 5. 5 dividido para 5 é 1. 10 dividido para 5 é 2. Então, olha essa fração. 1 e 2. Não dá para simplificar por nenhum outro número, porque em nenhuma tabuada tem 1 e 2 sem ser a do 1. E lembra que não pode usar? Então, essa fração, como é que eu chamo? Fração Meio ou metade, né, Isa? 1/2. Como é que eu chamo essa fração? 1/2. Que é a metade. Isso. Meio ou metade. Viu? Então, essa fração é só para mostrar para vocês que eu posso transformar esse problema também em fração. Ou na multiplicação. Isso certo? merece até uma bonequinha de ouro. É a matemática. Agora, a próxima. Página 156 ainda embaixo. Aqui, observem o seguinte, mudou o problema. O problema mudou só em uma coisa. Um robô foi construído com 1000 pecinhas. Não é mais 100. É 1000. Então, eu desenhei aqui, em vez de desenhar 1000 pecinhas, eu fiz um quadrado e coloquei 1000 pecinhas. E escrevi inteiro, porque 1000 pecinhas é o robô inteiro. Agora, olha a parte importante do problema. 7 décimos de uma barra.
Então, isso significa que é uma conta de multiplicação. 7 décimos de uma barra. Não estou falando da placa, estou falando da barrinha. Já que o meu robô inteiro, ele tem 1000 pecinhas, então a minha barra não vai valer mais. Ela vale quanto? 100. Porque se eu fizer 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, cada barrinha agora vai valer 100. Então, é só para saber quanto representa, que é a pergunta do problema, em relação ao problema inteiro, quanto isso representa, é bem simples. É só eu fazer o quê? Olha lá, 7 décimos de uma barra. Uma barra vale 100. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 centésimo, porque eu tenho uma barra que vale 100. 1 centésimo vezes 7 décimos. Porque eu disse aqui, ó, 7 décimos de uma barra. Então, eu fiz a multiplicação. Isso vai dar quanto? 7 milésimos. Por que 7 milésimos? Porque parou na casa do milésimo. Sim. Porque E meu robô tem 1000 pecinhas. tem 1000 pecinhas. Então, esses 7 décimos de uma barra representa 7 milésimos do robô inteiro. Difícil? Não. Muito bem. Aí embaixo, vocês já aprenderam a fazer. Ele só pediu para vocês transformarem essa continha em fração. Então, olha só. O próprio nome e a posição do número já me fala como eu transformo em fração. Então, ó, 7 décimos. Então, eu fiz aqui, ó, 7 e o 10 embaixo, que é o décimo. Vezes, porque ele está falando 7 décimos de. Vezes, ok. Vezes 1 centésimo, porque uma barrinha vale uma barra de 100. Então, olha só, 1 em cima e 100 embaixo, 1 centésimo. Igual, aí lembra, quando eu tenho uma fração de multiplicação, os números de cima multiplica pelo de cima e o de baixo multiplica pelo de baixo. Então, 7 vezes 1, 7. 10 vezes 100, 1000. Olha lá, igualzinho que saiu aqui em cima. 7 milésimos. Tranquilex, lex. Perfeito. Sim. Eu gosto assim. Não saiam, hein? Ó, obrigada pela participação, obrigada pela correção de vocês. Dúvidas eu estou à disposição, tá?